Tiago capítulo 2, nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumprirá a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Vamos orar. Santo Deus e Pai amado, nós te damos graças, te bendizemos o nome, engrandecemos o Senhor, e mais uma vez aqui reunidos em teu nome, nós queremos te agradecer por esse momento, que é um privilégio para nós como cristãos, estarmos estudando a tua palavra, aprendendo mais sobre a tua palavra, e nós sabemos que não podemos aprender sobre ela, entendê-la na sua completude, no seu máximo, se o teu Espírito Santo não estiver agindo em nós, nos iluminando, nos dando o entendimento que precisamos. Então é nesse sentido que nós rogamos ao Senhor pela iluminação do teu Espírito, para que Ele nos ilumine, para que, uma vez iluminados pelo teu Santo Espírito, possamos entender a tua palavra na sua verdade, não com achismos, não com o nosso próprio pensar, com o nosso próprio meditar, como se isso viesse de nós mesmos, mas que a iluminação do teu Espírito nos conceda a verdadeira e real intenção que a tua palavra tem para nós, a verdadeira e real interpretação da tua palavra. Livra-nos de toda interpretação contrária à vontade do Senhor, livra-nos de qualquer ensinamento contrário da tua vontade, e que através da tua palavra o teu povo, ele seja edificado, porque só há edificação mediante a verdade descrita nas Escrituras, e é nelas que nesse momento e nessa noite nós queremos meditar, nós queremos aprender, nós queremos nos envolver e deixarmos ser guiados pela tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e desde já nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. O autor, assim como a gente viu na semana passada, ele está aqui falando sobre as obras da fé, ou a prática da fé. Então a gente vem falando sobre essas
essas questões de nós aprendermos a doutrina e muitas vezes não sabemos como colocar em prática isso que a gente aprendeu. Então, o autor aqui do livro de Tiago, né, o Tiago, irmão de Jesus, como a gente viu no primeiro culto aqui, no primeiro estudo sobre essa carta, né, que foi o irmão de Jesus que escreveu essa carta, aqui no capítulo 2 ele começa a nos mostrar a questão de como a gente coloca essa fé em prática. Como é que nós iremos praticar essa fé que nós dizemos ter? E ele está, por assim dizer, respondendo essa pergunta, né? Como é que eu coloco a minha fé em prática? Bom, eu sei que a gente precisa viver a partir do Evangelho, a gente sabe disso, mas como a gente coloca isso em prática? Como é que a gente vive a prática da fé? Então, no capítulo 2, que é o capítulo onde ele fala das obras da fé, ou a prática da fé, ele começa dizendo que a primeira coisa, ou a primeira maneira que a gente vai colocar a nossa fé em prática é não fazendo acepção de pessoas, que foi o que a gente viu na semana passada, né, na quarta-feira passada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que ele está nos ensinando a fazer, para praticarmos a nossa fé, é não fazer a acepção de pessoas. E ele diz que ao fazer isso, ao não fazer acepção de pessoas, nós estamos cumprindo o mandamento de não matarás. E o contrário disso, ou seja, quando a gente faz acepção de pessoas, a gente está quebrando o mandamento não matarás. E cumprindo esse mandamento, nós estamos cumprindo aquele segundo grande mandamento que Jesus falou, que o primeiro é amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu não faço acepção de pessoas, eu estou cumprindo esse mandamento. Então, esse foi a primeira coisa que ele falou aqui no capítulo 2, que nós devemos fazer para colocarmos a nossa fé em prática. E aí, a partir do versículo 14, ele vai dizer a segunda coisa que a gente deve fazer para colocar a nossa fé em prática, e essa coisa é ajudar o necessitado. E a gente colocar a nossa fé em prática através das obras que a gente executa, através das obras que a gente faz. E ele começa o versículo 14, e eu peço que um irmão leia para nós. Versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Amém. Ele já começa aí com uma coisa que para nós fica um pouco esquisita, porque nós aprendemos que a salvação é pela fé, não é isso? E ele está dizendo que se essa fé não tem obras, essa fé não pode salvá-lo. E isso fica um pouco esquisito para nós, que nos parece que ele está dizendo que a gente precisa fazer obras, senão a gente não vai ser salvo. Nessa ele está dizendo, olha, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, esta fé não pode salvá-lo. Então parece que ele está dizendo que a salvação, ela depende das obras. Mas só parece, porque ele não está dizendo isso. Nós precisamos ter cuidado e observar o contexto o qual ele está colocando essa frase aqui. Então Tiago, ele está tentando provar aqui um argumento, e o argumento é: fé sem obras não existe. Esse é o argumento que ele está tentando provar. Então, quando ele diz que uma fé que não tem obras, essa fé não pode salvar, ele está tentando explicar o seguinte: a salvação é pela fé.
Mas uma fé que não tem obras não existe, ela é inexistente. Se eu digo que tenho fé, mas essa minha fé não vem acompanhada de obras que demonstrem a minha fé, então essa fé não existe. Se não existe fé, então não existe salvação. Vocês estão entendendo? É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que a salvação é pelas obras, ele está dizendo que se não tiver obras, não existe fé. Logo, se a salvação é pela fé, se não tem obras, não tem fé, se não tem fé, não tem salvação. Esse é o argumento dele. É isso que ele está tentando mostrar aqui para os seus leitores. Por isso que ele vem dizendo isso. Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, essa fé não pode salvá-lo, porque na verdade ele não tem fé. É isso que ele está falando. Ficou claro? Alguma dúvida? Não, né? Amém. E agora, a partir do versículo 15, ou dos versículos 15 ao 17, ele vai dar o primeiro exemplo de como é essa fé na prática. Então, alguém lê dos versículos 15 ao 17, por favor. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aí ele começa aqui dando um exemplo do dia a dia. Olha só, qual é de vocês que se um irmão tiver necessidade de roupa, de alimento de cada dia, e vocês disserem, olha, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não dá a eles coisa alguma necessária para o corpo, cadê a fé de vocês? Que tipo de fé é essa de vocês? Que um irmão necessitado chega até vocês se dizem cristãos, e aí chega um necessitado, precisando de roupa, precisando de comida, e vocês simplesmente dizem, olha, Deus o abençoe, vai lá, se farta em algum lugar, se veste em algum lugar. Que tipo de fé é essa? Essa fé é morta, essa fé não existe, porque aqueles que têm fé verdadeiramente em Jesus, eles não despedem ninguém assim, pelo contrário, eles ajudam, eles compartilham. Não há necessitados no meio do povo de Deus, ou melhor, eles não devem permanecer necessitados, porque necessitados podem haver. O que não podem haver é a permanência dos necessitados, ou seja, aquelas pessoas necessitadas, elas precisam ser ajudadas, porque é aí que a nossa fé aparece, porque é aí que, através das nossas obras, a nossa fé, ela é visível. Em Atos capítulo 6, lá está demonstrando que na escolha dos diáconos, onde houve aquela desavença, não sei se eu posso chamar de desavença, mas aquela distribuição do alimento das viúvas, onde as viúvas, de fala grega, estavam ficando de fora da distribuição, e aí eles levantam 6 homens, para poder fazer essa distribuição, melhor, 7, 7 diáconos, e quando você continua a ler o texto, você vai se deparar que
depois desse episódio, a igreja cresceu mais. Ela cresce mais. Como se o relato que Lucas está fazendo ali, ele estivesse atribuindo o crescimento da igreja àquele momento onde eles escolheram os 7 diáconos para fazer essa distribuição. E aquelas necessitadas viúvas que tinham no meio deles, deixaram de ser necessitadas. E isso fez a igreja crescer. Porque aquilo foi uma demonstração visível da fé daquela igreja. Eles não simplesmente despediram as viúvas: olha, eu sei que vocês estão com fome, mas Deus abençoe vocês. Não, vamos fazer o seguinte: você está com fome? Estou. Pois se ajoelha aqui e vamos orar. Que fé é essa nossa? A nossa fé é: você está com fome? Estou. Pois venha, vamos comer. Você está precisando de roupa? Estou. Pois tome, eu lhe dou. Quantos de nós às vezes tem roupas que a gente nem usa mais, mas está lá no fundo do guarda-roupa? E tantas pessoas, olha, deixa eu contar uma história, eu vou tentar contar com cuidado isso. No final do ano passado, bateu um rapaz na minha porta, e esse rapaz nunca mais apareceu. Mas ele disse assim, ele nunca chegava para pedir nada, isso é uma coisa que eu gostava nele. Ele sempre chegava perguntando se tinha algum serviço para fazer. Se tem alguma coisa para me capinar, para me ganhar o almoço da minha família hoje. Ele sempre chegava fazendo isso. E aí, nesse dia, eu disse para ele o seguinte: macho, eu não tenho 1 centavo. Aí ele foi e falou o seguinte: pelo menos R$5, isso era véspera de Natal. Aí ele disse assim: pelo menos R$5, porque já que eu não vou ter roupa para vestir no Natal, pelo menos R$5 para me cortar o cabelo. O dinheiro que eu tenho no meu bolso é R$5. Ele: pois eu faço. Pois faz. E ele fez. Limpou lá, tirou o capim. Aí eu fui lá no meu guarda-roupa, peguei umas camisas, peguei uma calça e dei um tênis para ele. Aí eu dei os R$5 para ele cortar o cabelo e dei roupa para ele. Ele disse: está aí, tu vai ter o que vestir no Natal. São roupas que eu não usava mais. E aí a gente se depara com pessoas que não têm o que vestir. E a gente é cristão. Isso mexe com a gente, ou pelo menos deveria mexer. Às vezes a gente tem 3, 4, 5 par de calçado e alguém andando com a chinela já com metade do solado rasgado e um prego, né, no cabresto para não soltar. E a gente se diz cristão. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. Como é que a gente pode dizer que é cristão e a gente não consegue ajudar o necessitado? Graças a Deus, na nossa comunidade aqui, no nosso meio, a gente não tem pessoas necessitadas, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos fazer alguma coisa também por quem não é daqui. Ou aqueles que batem na nossa porta pedindo alguma coisa. Eu não estou dizendo, preste atenção, que a nossa meta ou a nossa missão é fazer ação social. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos demonstrar a nossa fé, como ele está dizendo aqui. Se nós não fizermos boas obras, a nossa fé, ela está morta, porque ela não está visível, não está visível.
Abre em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Se você achou, diga amém. Diz assim: pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. É claro que ele não está falando aqui apenas de boas obras no sentido social, mas ele está falando também de boas obras no sentido de santidade. Mas se nós não tivermos boas obras no sentido social também, que fé é essa nossa? Como ele está falando aqui em Tiago, nessas coisas do dia a dia. Dá de comer a quem tem fome. Você já parou para pensar, olha, todas as vezes que eu vou fazer uma refeição, eu faço a oração, e na minha oração eu digo assim: Senhor, leva comida para quem não tem. Não sei se você faz essa oração também, mas aí eu faço essa oração, leva comida a quem não tem, e aí alguém bate na minha porta pedindo comida, e eu digo: Deus te abençoe. Como é que nós queremos levar comida, ou que Deus leve comida para quem não tem, se quando Deus manda alguém para nós, a gente não dá de comer? Como é que Ele vai levar comida para quem não tem? Se nós somos essas pessoas que deveriam levar isso, ou fazer com que Deus, ou melhor, através de nós, Deus iria levar essas comidas para essas pessoas. A fé sem obras é morta. Como anda o nosso coração com relação às obras, com relação a ajudar pessoas, com relação às boas obras, com relação aos necessitados, com relação à benevolência, com relação às nossas contribuições? Como anda o nosso coração? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que ser benevolentes, nós temos que ofertar com o coração benevolente, nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor, a nossa vida. Aquilo que a gente tem para fazer, nós temos que colocar diante de Deus, nas nossas obras. Só que isso parte do nosso coração. Por isso eu fiz a pergunta: como está o nosso coração? Quando a gente vem ofertar aqui na frente, você vem ofertar por quê? Porque você é obrigado ou porque você quer? Por quê? Porque você quer. Então, você vem porque você quer, mas essa vontade de você vir até a frente e ofertar, ela parte da onde? Por isso eu fiz a pergunta: como está o nosso coração para essas boas obras, para a benevolência? Às vezes eu fico pensando, porque isso aqui somos todos nós, incluindo a mim, a gente esquece de trazer benevolência, não é verdade? Amém. Continue assim. Mas o certo é que a maioria de nós faz isso. E eu fico pensando o motivo pelo qual a gente esquece. E talvez o motivo pelo qual a gente esquece de trazer a benevolência é porque a gente não precisa dela. Porque se nós dependêssemos dela, nós não esqueceríamos. Isso parte do nosso coração. Amém? Então as nossas atitudes, as nossas obras, elas vão mostrar quem somos e o que cremos. Porque as nossas boas obras vão demonstrar a nossa fé. Em quem nós temos fé? Qual é a nossa fé? Ela vai ser demonstrada, ela vai ser praticada através das nossas boas obras.
Versículos 18 e 19. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amém. É interessante ele falar isso, né? Porque ele diz: olha, tu me dirás, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé. E aí no versículo 19 parece que ele sai totalmente do assunto. Ele vai falar: olha, mas tu crê em Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem. E é interessante ele fazer esse jogo aqui, porque o que ele está dizendo é o seguinte: você dirá que tem fé, então é provável que alguém pudesse dizer assim: mas eu creio em Deus. E ele está dizendo: olha, você faz bem crer em Deus, até os demônios creem. Só que você vai dizer: eu tenho fé, e eu vou dizer: eu tenho obras. E aí eu digo: mostra a tua fé sem obras, que é impossível de se mostrar, e pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Não adianta você crer em Deus, os demônios creem, e daí? E eles creem até mais, porque além de crer, eles tremem. Só que crer, fé sem obras é crença, e a crença você pode crer em qualquer coisa. Crença não é fé. Fé é aquela que vem seguida de ação. A crença é como alguém diz assim: olha, eu acredito em ET. Isso vai influenciar em quê? Em quê? A fé não. Quando você diz que tem fé, essa fé precisa ser uma fé operante, uma fé que influencia, uma fé que tem consequência, uma fé que tem ações. Então não adianta você dizer: ah, mas eu creio em Deus. Faz bem crer em Deus, até os demônios, mas eu vou te mostrar que eu tenho fé em Deus pelas minhas obras. E quando tu demonstra a tua fé sem obras, pelas minhas obras, eu vou te mostrar a minha fé. Esse é o ponto dele. Não adianta crer. Crença é crença. Eu estou falando é de fé. Fé, como eu já falei aqui em outras pregações, a fé, ela tem que ser precedida de ações. Quando eu creio, eu ajo. E ele vai aqui citar, mais aqui na frente, Abraão. E o Abraão, ele é esse exemplo da fé operante. Quando Deus disse assim, ó: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão disse o seguinte: ok, eu acredito em ti, Senhor. E ficou lá. Ele fez o quê? Porque a fé, ela foi precedida de uma ação. É nesse sentido que eu estou dizendo. É nesse sentido que Tiago está colocando aqui. A fé que age. A fé que tem obras. A fé que opera. Não é uma fé estagnada, morta, de alguém que diz que crê em Deus, mas isso não significa absolutamente nada. É alguém que diz: eu tenho fé, e por ele ter fé, ele vai viver com boas obras, que foram preparadas, como a gente leu em Efésios 2:10, de antemão. Deus não preparou essas obras agora para a gente andar nela, Ele preparou antes. O plano de Deus para nós era que nós já andássemos nessas boas obras. Esse foi o plano, desde sempre, desde antes. Amém? Versículos do 20 ao 23. Insensato,
quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Amém. Amém. Olha só. Ele está respondendo aqui uma pergunta que ele mesmo faz, versículo 20. Mas, ó homem insensato, você quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? E aí ele vai começar a convencer. E o segundo exemplo que ele dá aqui, porque o primeiro foi o exemplo do dia a dia, né? Se o irmão vem a você pedindo roupa ou precisando de comida, então é o exemplo do dia a dia. Agora ele vai dar um exemplo bíblico. O exemplo de Abraão, de alguém que a fé teve ação, de alguém que a fé fez ele agir. Abraão não apenas creu, ele agiu. E eu acho muito legal, porque no versículo 21, ele diz assim, ó: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, vês, versículo 22, que a fé cooperou com suas obras, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Na NVI tem o que, Flávio? Pela fé, pelas obras a fé foi? É o 22, né? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Pronto. Eu gosto mais da tradução da ARA, nesse momento. Revista e atualizada. Alguém tem a revista e atualizada aí? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso. Pelas obras a fé se consumou. Pelas obras a fé, ela foi demonstrada. Ela foi vista, ela se consumou, ela foi, em outras palavras, foi através das obras que pôde ser visto a fé de Abraão. Lembra o que o próprio Deus disse? Quando ele leva lá Isaque para sacrificar, e ele levanta o cutelo, né, para matar o seu filho Isaque, e ele escuta aquela voz: não toque no garoto. Por quê? Por quê? Qual foi a resposta do anjo para Abraão, irmãos? Não toque no garoto, porque agora eu sei que temes a Deus. E como foi visto esse temor dele por Deus? Pela fé, por ele levar Isaque até o altar, pela obra, pela ação de Abraão. Por isso que as obras consumam a fé. As obras demonstram a fé. Através das obras a nossa fé pode ser visualizada, pode ser vista. As nossas ações vislumbram ou mostram às pessoas que nós temos fé. Agora eu sei que temes a Deus. Agora eu estou vendo a sua fé. É isso que ele está dizendo. Pelas obras a fé foi consumada, foi vista, foi demonstrada. Ele está escrevendo para cristãos, como eu e você, que dizemos ter fé, mas a nossa fé, ela precisa ser notada, ela precisa ser vista. E uma das maneiras da nossa fé ser demonstrada e vista é pelas nossas boas obras.
Por isso que ele está falando isso aqui. Mostra a tua fé através das obras. Amém? Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Por que a pessoa aqui, olha só, que já é outra coisa, bem parecido com o versículo 14. Vendo então que o homem não é justificado pelas obras, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aí é a mesma coisa do versículo 14. Por que ele é justificado pelas obras, não somente pela fé? Porque a fé por si só é morta. Então o que vai dizer se alguém tem ou não fé é e se não tiver obra não tem fé, e se não tiver fé não tem justificação. É isso que ele está mostrando aqui. Só há justificação pela fé, mas não existe fé se não existe obras. A fé sem obras é morta. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Versículo 26, ou melhor, 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ele está dizendo, aqui ele dá o outro exemplo bíblico. Primeiro exemplo bíblico, Abraão. Segundo exemplo bíblico, Raabe. Ele diz, olha, não foi também de igual modo a prostituta Raabe, né, a meretriz Raabe, justificada pelas obras, quando acolheu ou escondeu os espias e os fez sair por outro caminho? Ele está fazendo uma pergunta, né, uma pergunta retórica. Ela foi justificada porque ela escondeu os espias. Ela teve fé. E a fé que ela teve fez ela ter uma ação, a ação de escondê-los. Como é que nós sabemos que ela foi justificada? Como é que a gente tem a certeza que ela foi justificada? Mateus capítulo 1, versículo 5. Abra lá, por favor. Ela foi tão justificada que ela entrou na genealogia do Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Alguém lê, por favor. E Salmão gerou de Raabe a Abrós, e Abrós gerou Rute a Obedi, e Obedi gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ela foi tão justificada que ela fez parte da genealogia do Filho de Deus. Tudo isso porque ela teve fé, e a fé que ela teve fez com que ela escondesse os espias. Vocês lembram dessa história, né? Moisés manda 12 espias. Não, essa aí já é a segunda vez que ele manda, né? Já é Josué que manda, é verdade. Então ele manda os espias lá, e aí ela esconde esses espias na casa dela, para esses espias não morrer. Isso está escrito lá em Josué. Então, irmãos, para concluir aqui o pensamento dele, ele dá um exemplo claro do que seria a fé sem as obras. Versículo 26 diz assim, ó: pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Vocês já viram um corpo andando sem espírito? Sim ou não? Não, né?
Alguns dizem que conseguem ver espírito sem corpo. Mas não existe, porque um corpo sem espírito, ele está morto, isso é muito claro. E ele está fazendo essa comparação. O espírito aqui, preste atenção, irmãos, olha, isso aqui é muito interessante, porque o espírito aqui é a própria vida. Lembra quando Deus cria o homem, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito, a pneuma. Então ele está dizendo aqui que o espírito que mantém o homem vivo, assim é as obras com relação à fé. O que faz com que a nossa fé seja uma fé viva, real, é as nossas obras. Se a gente professa uma fé e não age, não existe fé, porque ela está morta. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Não existe fé, que essa fé não venha acompanhada por obras. Caso contrário, não existe fé. Caso contrário, se não existe fé, não tem justificação. Se não existe fé, não tem salvação. Só há fé se houver obras. E aí eu poderia decorrer aqui em muitas outras coisas, entre elas a própria pregação do Evangelho. Nós cremos que o Evangelho pode salvar alguém? Nós cremos que o Evangelho pode salvar alguém? Nós temos fé que o Evangelho pode salvar alguém? E por que a gente não pratica pregando o Evangelho? Por que a gente não faz a obra da pregação do Evangelho? Se eu não prego o Evangelho, talvez seja porque eu não creio que ele salva. A minha fé no Evangelho está morta, se eu não prego o Evangelho. Amém? Então a fé com obras é a fé na prática. É como a gente coloca a nossa fé em prática. É uma das maneiras de colocar a fé em prática. Aqui no capítulo 2 ele falou dessas duas coisas. Não faça acepção de pessoas e pratiquem obras. Assim vocês estão praticando a fé de vocês. Que todos nós, irmãos, que todos nós possamos sair daqui com esse pensamento de colocar em prática a nossa fé. Que nós possamos sair daqui com esse pensamento de praticar boas obras, porque sem obras, nem ao menos nós temos fé. Amém? Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar.